Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Senhoras e senhores, boa noite. Começa Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. O nosso programa, como todos sabem, é temático, né? Nós já fizemos vários temas durante os meses em que estamos fazendo aqui o programa na internet. Sindicalismo e democracia, sindicalismo e política, sindicalismo e memória, sindicalismo e saúde, sindicalismo e cultura, sindicalismo e mulher e vários outros temas. Agora, começo de abril, estamos iniciando o tema sindicalismo e emprego. Por quê? Porque o Brasil, sobretudo a partir de 2003, segundo ano do governo Lula, até mais ou menos 2014, praticamente viveu uma situação de pleno emprego. Nós tivemos um pique para baixo na época quando teve a crise mundial, mas o Brasil, como disse o Lula, foi a marolinha e o Brasil seguiu gerando uma grande quantidade de empregos. Muito bem, nós temos uma geração de trabalhadores no Brasil e eu não diria uma geração de dirigentes sindicais, mas muitos dirigentes sindicais que não conhecem o desemprego, não sabem o que foi o desemprego na época da ditadura, depois o desemprego no governo Sarney, no governo Figueiredo foi drástico, no governo Sarney, no governo Collor, no governo Fernando Henrique. Então, como é que o movimento vai enfrentar o desemprego? Como é que essa juventude, esse povo novo, vai, digamos, bater de frente com a falta de emprego? Como é que isso repercute no sindicalismo e como é que repercute nas fábricas, nos locais de trabalho, nas lojas, enfim, no setor de serviço também? Muito bem. Nós vamos conversar hoje com quem conhece muito de movimento sindical, conhece muito de política, pessoa muito experiente e amigo nosso, que é o João Guilherme Vaga Neto. João Guilherme, obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço o convite e me sinto bem estando obrigado. Aqui. E nós estamos também aqui, como todo programa, temos a nossa assistente valorosa e simpaticíssima, Ariane Soares. Tudo bem com você, Ariane? Tudo bem, Franzinho. Boa noite, João Guilherme. Prazer. Boa noite. Boa noite a você que nos assiste aqui em mais uma programação do Repórter Sindical. Eu estou aqui para receber as suas perguntas. Você pode enviá-la através do nosso e-mail tv@agenciasindical.com.br. Temos também o nosso WhatsApp, que é o número 942709363, repetindo, 942709363, e também tem a opção de você poder enviar aí a sua pergunta através do nosso Facebook, que é facebook.com/agência sindical. Muito bem, muito bem. Agora, João Guilherme, é a rede, né? Porque os veículos se complementam, um alimenta o outro, um repercute o outro. A internet nos dá essa facilidade. João Guilherme, para muita gente, para nós não, mas para muita gente o desemprego é uma novidade. Como é que o movimento sindical precisa enfrentar esse desemprego? Franzinho, nós temos um aumento do desemprego por conta da recessão. Certo. A primeira grande baixa na recessão é o investimento. Sim. Mas a baixa mais dolorida é o desemprego. E o desemprego decorre da recessão, ou seja, da retração da atividade econômica. E antes de falarmos sobre o desemprego como consequência da recessão, eu queria falar um pouco sobre a recessão. Certo. Eu acredito que a atual recessão que a economia no Brasil atravessa, ela tem algumas características fortes que merecem ser entendidas. E que características são essas? A primeira delas é que ela é intensa. Sim, nós temos atravessado uma diminuição das atividades econômicas em geral, e no caso um aumento do desemprego, com grande intensidade. A recessão, portanto, ela é severa, não é uma recessão de baixos índices. Sim. Ela é uma recessão forte. É amarga. Amarga. A segunda característica é que ela é generalizada. Ela cobre todo o espectro das atividades econômicas, profissões, carreiras, setores, subsetores da economia. E ela tem a terceira característica de ser prolongada.
nós estamos vivendo há tempos sob recessão e as perspectivas são de continuidade. Tá. Então, de saída, temos 3 características. Você deu um quadro que é para a junta médica, não é para clínico geral. Intensa, ela é Generalizada. e duradoura. Prolongada. Eu acrescento uma 4ª característica, que essa sim tem uma extrema relevância tática para o movimento sindical e para os empresários produtivistas que querem enfrentar a recessão. Ela não é homogênea. O que significa isso? Significa que, embora seja intensa, generalizada e prolongada, os seus indicadores, os seus efeitos, os seus malfeitos, eles se manifestam de maneira extremamente diferenciada. Certo. Há setores que estão bombando, por exemplo, cosméticos. Tá. Há regiões que estão bombando, o agronegócio e o centro-oeste. Há situações de desemprego que são extremamente variáveis. Para uma média de desemprego de 9%, em média, o jovem apresenta uma taxa de 20% a 25%. O trabalhador qualificado, até mesmo o profissional de formação universitária, tem também uma taxa que é o dobro da taxa média. Então, essa 4ª característica da recessão é muito importante para se enfrentar. Exemplo, as empresas do setor industrial metalúrgico estão demitindo. Sim. Algumas delas estão demitindo menos, ou não estão demitindo porque exportam. Tá. Abriram o caminho da exportação confortadas pelo câmbio, pela taxa de câmbio. Sim. Então, isso coloca para o movimento sindical o seguinte, três situações. A muito grave, em que a empresa fecha e que o movimento sindical ele reage para garantir mínimos direitos. Uma situação grave, mas intermédia, em que a ameaça de demissão e uma ação inteligente do movimento pode paralisar, diminuir ou obter direitos que são devidos aos trabalhadores, e há empresas em que não há ameaça da demissão. Correto. E que podem servir de ponto de apoio para a ação sindical contra o desemprego em geral. Mas essas 4 características, ultimamente, têm me preocupado 2 que eu quero explicitar aqui pela primeira vez. A primeira delas é a seguinte: a grave recessão que a economia atravessa, com essas características de intensidade, generalidade, prolongamento e não homogeneidade, elas não têm provocado uma crise social. Eu, pessoalmente, acho isso extremamente surpreendente. Por exemplo, você não tem aquela famosa invasão de supermercado. Invasão de supermercado, saque, quebra-quebra. E eu me pergunto, por que isso está acontecendo? Sim. Por que você tem uma severa recessão, com as características que eu apontei, e não tem a concomitante crise social? Que houve claramente nas recessões de 80 e 90. Sim. Nas recessões de 80, você tem a invasão do palácio do governo. Nas recessões de 90, você tem os assaltos a caminhões, assaltos a supermercado, como elemento de disfunção social, de crise social. Nós estamos atravessando uma severa recessão sem crise social. E eu digo, há 2 questões que me respondem essa pergunta, essa pergunta. Por que a severa recessão e por que não crise social? A primeira delas é que há um colchão social de direitos e, ao mesmo tempo, há um colchão social
dos ganhos que os trabalhadores e a sociedade tiveram nos anos das vacas gordas. Ou seja, tem um acúmulo. Tem um certo... Não é grande coisa, uma mas certa gordura, sim, sim. uma certa transferência de estar social, Sim, de sim. maneira de ser social, que tem funcionado ainda como um colchão, quero dizer, uma capa de proteção para o desespero que o desemprego cria Sim, por sim. conta da recessão. Mas há o último elemento que eu quero frisar. Nunca houve, no meu conhecimento, uma recessão tão politizada no mau sentido. A crise política, principalmente se olharmos a janela empresarial, ela hoje é um forte fator de recessão. Pode ser que os partidários do impeachment digam é preciso o impeachment para sair da recessão. Pode ser que os partidários do não impeachment digam é preciso não ter o impeachment para sair da recessão. Mas, do ponto de vista do empresariado, o elemento investimento está completamente prejudicado pela histeria ideológica da disputa político-partidária, concretamente do impeachment. Perfeito. É como se o impeachment fosse um fogo de palha no incêndio grave da recessão, mas, ao mesmo tempo, é um elemento que me explica o desvio das energias sociais por conta da crise política. Entendi. Os trabalhadores estão apreensivos. Ainda tem um pouco de colchão de direitos e de conquistas para os proteger. Nesse quadro, eu estenderia 6 características da recessão: intensa, generalizada, prolongada, não homogênea, partidarizada, deformada sim, pela sim. disputa partidária e com esse colchão que não tem dado condição da crise social. João Guilherme, o Diese vai entrar daqui a pouco para falar, o nosso correspondente, olha, nada mais, nada menos que o Clemente Ganlúcio, diretor técnico do Diese. Antes do Clemente entrar, eu queria fazer um comentário, que o João Guilherme fez uma análise, uma abordagem tão rica, que valeria que um semestre de faculdade lá na Fundação Getúlio Vargas, eu na FEA lá da USP. Mas eu acho que tem um elemento subjetivo também. Assim, estou falando sem compromisso de um analista, de um especialista. Nas outras crises, que eu acompanhei de perto, da ditadura, do governo Figueiredo, do Sarney e do Collor, tinha crise e o povo olhava para o governo e dizia assim, esse governo é contra a gente. Eu acredito que existe um elemento subjetivo na sociedade que talvez até, de certa forma, segure o ímpeto, porque é uma percepção, sobretudo entre os mais pobres, de que, por exemplo, os 2 governos Lula foram governos a favor. E que o primeiro governo Dilma foi um governo a favor também. Você acha que existe essa subjetividade ou não? Isso está nos 2 temas que eu coloquei. A explicação do porquê não crise social. Sim. E, ao mesmo tempo, a explicação da partidarização da recessão. Entendi. Esse conjunto de 2 fenômenos produz para os trabalhadores uma situação de apreensão. Tá. E para os empresários, claramente, uma situação ideológica de não investimento. É como se vivêssemos um magoei do empresariado, sim, sim. Ideológico. Tá. Essa combinação de 2 coisas, apreensão dos trabalhadores e esse magoei dos empresários, produz essa situação que você está chamando de subjetividade. Perfeito, perfeito. João Guilherme Vargas Neto, vamos chamar o Diese, porque o Clemente tem um recado importante para dar, porque o Diese é uma instituição séria, 60 anos ao lado do movimento sindical, aliás, criada pelo movimento sindical. Vamos ouvir o que fala o nosso Clemente Ganlúcio. Vamos lá? Boa noite, Franzin. O Fórum Nacional de Debates, reunido na semana passada, tratou de 3 pontos de pauta. Primeiro, foi um retorno do governo à proposta do compromisso pelo desenvolvimento, na qual empresários e trabalhadores indicam 7 diretrizes para a retomada do crescimento econômico e sua sustentação no médio e no longo prazo.
o governo deu um retorno, indicando medidas, especialmente na área do crédito, e as entidades de trabalhadores e empresariais propuseram a abertura de debate sobre medidas e propostas que possam implementar essas 7 diretrizes para a retomada do crescimento, o investimento produtivo no setor da construção, petróleo e gás, a indústria, a questão exportadora, portanto, uma agenda que retome e sustente o crescimento econômico. O segundo aspecto foi relacionado à Previdência Social, na qual o governo apresentou a proposta da constituição de um grupo técnico de trabalho para atualizar o diagnóstico sobre a Previdência Social no Brasil e fazer o desenho prospectivo de qual é a tendência da Previdência em função das mudanças demográficas. Terceiro aspecto, o governo indicou a retomada da Mesa Nacional da Construção, na qual entidades de trabalhadores e empresários, junto com o governo, discutirão a redução da informalidade, bem como a retomada dos investimentos no setor da construção. Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Diese. Muito bem, voltamos com o João Guilherme Vargas Neto, repórter sindical, tratando de sindicalismo e emprego e conjuntura, recessão, com essa análise importante, ampla e profunda, embora rápida, né, que fez o João Guilherme aqui a respeito da conjuntura econômica brasileira e do seu rebatimento, digamos, na área política e área social. Nós temos aqui, João Guilherme, perguntas na internet, é internauta, né, não é telespectador, embora a pessoa assista, ou na tela do seu celular ou na tela do micro, mas são os internautas. Então, a nossa Ariane Soares encaminha as perguntas, podemos já ver quem temos aí de perguntas, Ariane, vamos lá? Podemos, a pergunta é de Antônio Rogério Magre, ele é ex-ministro do Trabalho e atual consultor sindical de várias entidades. João, você é a pessoa que mais conhece e confia em nosso movimento sindical. Nessa conjuntura política difícil, os rumos dos nossos sindicatos e centrais estão no caminho certo ou precisam buscar novos rumos? Bom, Magres, fico satisfeito em você ter feito a pergunta e eu vou responder. Eu acredito que o nosso movimento sindical está no caminho certo, exatamente porque tem persistido numa orientação de resistência à recessão e busca de alternativas ao desenvolvimento, de uma maneira unitária, sem cair no facilitário da oposição ou da situação políticas, de tal maneira que nós podemos, com clareza, seguindo a Conclate do Pacaembu, 2010, de 2010, que nos deu o mapa da mina das nossas reivindicações, e, ao mesmo tempo, o compromisso pelo desenvolvimento, que calça as nossas reivindicações em aliança com as reivindicações produtivistas do patronato, eu acho que, no geral, o nosso movimento está certo. As centrais têm mantido a sua independência, elas têm mantido a sua pluralidade político-partidária, e isso é um trunfo que o movimento sindical reserva para qualquer que seja o desenrolar da crise política. Se houver impeachment, teremos de resistir para dar um rumo diferente na situação pretendida. Se não houver impeachment, teremos de um movimento sindical unido também tentar carimbar a sua marca no desenrolar dos acontecimentos. João Guilherme, você citou dois fatos, né? Um sindicaleiro, puramente sindicaleiro, que foi a Conclate de 1º de junho de 2010, uma manhã fria chuvosa lá no Pacaembu, no centro de São Paulo, mais ou menos no centro, e depois o lançamento do Compromisso pelo Desenvolvimento, dia 3 de dezembro de 2015, na região central de São Paulo. Eu queria saber se você acha que, juntando aquela pauta apontada pelos trabalhadores da Conclate, com o documento Compromisso pelo Desenvolvimento, 7 pontos, se isso forma um programa para o Brasil? Isso forma um programa coerente para o Brasil, até mesmo porque o movimento sindical dos trabalhadores é um dos pilares do alcance democrático da República Brasileira. E esse programa que os trabalhadores têm como unidade afirmada das centrais no Pacaembu e a aliança com o setor produtivista
a meu juízo, é o mapa da mina da saída da crise. Não do problema político partidário, sim, sim, mas da verdadeira crise, que é a recessão, que provoca o desemprego, a queda dos salários, a quebra de certas condições de relação de emprego e por aí vai. Agora, João Guilherme, olhando o desenho, né, assim, há um programa que ele é legítimo, porque ele brotou de reivindicações dos trabalhadores, de reivindicações de trabalhadores, de empresários, de propostas do setor produtivo, mas há um terceiro elemento que é o governo. É igual aquelas banquetas de gente que tem 3 pernas, né? A perna do governo me parece que é um pouco bamba. Será que esse programa não está sendo implementado também por uma espécie assim, de paralisia do governo, talvez de entendimento de como armar as ações no campo do Estado? Olha, por hora, a perna do governo está bamba, porque o Brasil vive uma crise de ingovernabilidade, é evidente, a perna do governo está bamba. Mas se a gente observar o mapa da mina da Conclave do Pacaembu e o mapa da mina do Compromisso pelo Desenvolvimento, convergem pela exigência de um Estado que dê o tranco para a recuperação da economia. É a reivindicação de crédito público, de investimentos induzidos pela ação do Estado, a não diminuição do Estado social. Por exemplo, nós não queremos reforma da Previdência que quebre direitos, o que significa que nós queremos que a Previdência continue fundamentalmente como previdência pública de responsabilidade do Estado. Então, desse ponto de vista, há a contradição que se aponta. A perna está bamba, mas nós queremos unitariamente reforçar essa perna. O movimento sindical defende a governabilidade com uma plataforma compatível com suas reivindicações. Eu vou dar um exemplo. Amanhã haverá uma reunião de companheiros da Força Sindical ligados ao Paulo Pereira, ao Paulinho da Força. Nessa reunião se pretende discutir temas para influir na eventual plataforma de um governo Temer. Certo. Nessa plataforma, nessas reivindicações, podem ver, está reivindicado até mesmo a participação do movimento sindical e dos trabalhadores no Conselho Monetário Nacional. É uma reivindicação da Conclave do Pacaembu, sim. Para obrigar um futuro governo eventual do Temer a seguir a resistência sindical, você tem até mesmo essa reivindicação. Olha, interessante. Que os trabalhadores participem do Conselho Monetário Nacional. Então, é o que eu digo, eu confio numa plataforma ampla, unitária do movimento sindical, independente dos procedimentos da crise político-partidária. Perfeito. O João Guilherme citou a eventualidade de um governo pós-Dilma, né? Tudo indica que não haverá, mas, de todo modo, há esse documento que depois eu quero comentar rapidamente com o João Guilherme, chamado Uma Ponte para o Futuro. Foi lançado dia 29 de outubro de 2015 pela Fundação Ulisses Guimarães. Aí uma série de pessoas colaboraram na redação, inclusive parece até o Delfim Neto. Mas é basicamente um documento que sinaliza para o mercado que o Temer seria um gestor confiável para os negócios e facilitaria o ambiente de negócio. Mas o desenho do Estado, dessa perna que está bamba, ficaria mais bamba ainda, porque é Estado mínimo. E aí o banquinho não vai parar em pé aqui fazendo uma metáfora tosca. Edu, me avisa que temos perguntas, podemos fazer. Ariane Soares é o nosso convidado, João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical, e hoje falando de sindicalismo, emprego, sindicalismo em recessão, sindicalismo e crescimento. Vamos lá? Tem uma pergunta ligada ao tema que vocês estavam tratando, é a pergunta de Miguel Torres, presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, mandou hoje à tarde para a gente. Também é presidente da CNTM e vice-presidente da Força Sindical. Quais são os direitos trabalhistas que estão sob riscos e ameaçados de serem tirados, tanto no governo atual ou no governo que vier caso ocorra o impeachment? Olha, ô Miguel, eu te agradeço a pergunta, que ela é uma boa oportunidade. Hoje, o grande direito sindical que está sob risco é o direito ao emprego, até mesmo por conta do desemprego. É um direito escrito, é um direito afirmado,
ele é o direito que é praticado, o direito ao emprego. Sim. Isso está sob fogo cerrado. E o movimento sindical, no tema que o Franzin nos desafiou a discutir hoje, tem que ter claro que a grande luta contra a recessão, para nós, para o movimento sindical, começa com a luta contra o desemprego. Começou com a luta para garantir a manutenção das condições sociais de benefícios para o desempregado. Fomos derrotados, mas preservamos o direito, ainda que diminuído. Nós precisamos de lutar para conservar o emprego, precisamos de lutar para conservar esses direitos. Agora, em relação a futuros ataques, o documento que o Franzin mencionou da Ponte para o Futuro do PMDB mostra claramente uma indicação. O negociado valerá mais que o legislado. Desse ponto de vista, Miguel, todos os direitos sindicais constitucionais conquistados correm risco se vigorar a estratégia do negociado predominar sobre o legislado. Perfeito, perfeito. Eu queria depois, João Guilherme, falar de algumas ações que o Miguel tem conduzido, o Miguel Torres, na base do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, e um trabalho diário. Aliás, eu tenho recebido lá na agência sindical o boletim diário das ações. Grande trabalho, Franzin, grande trabalho, porque é aquela história, de grão em grão a galinha enche o papo. Sim. A estratégia que o Miguel tem conduzido, eu também acompanho, é uma estratégia de firmeza permanente, empresa por empresa. Se tem risco de demissão, age antes. Se há demissão, age para minorar os efeitos e, sobretudo, está criando um verdadeiro clima de campanha, de resistência à recessão e de busca de uma alternativa, como, por exemplo, a renovação da frota. Entendi. Busca de alternativa que ela é procurada junto com os setores produtivistas. Hoje, no Brasil, a direção sindical do Miguel Torres, ela está de parabéns. Perfeito. Obrigado, João Guilherme. O Edu avisa que temos a reportagem. Nós temos aqui uma externa, que foi feita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na posse da Federação Nacional dos Engenheiros. Eu acompanhei, mas não participei da gravação. Parece que foi a equipe do Fabinho que gravou. Temos a reportagem, vamos colocar a matéria e daqui a pouco voltamos com o João Guilherme Vaga Neto, tratando de sindicalismo e emprego, sindicalismo e recessão, enfrentamento da crise e todos os aspectos aí que envolvem a crise econômica e a crise política. Vamos à matéria, voltamos já já com o repórter sindical, ok? A posse da diretoria da Federação Nacional dos Engenheiros, FNE, aconteceu no último dia 28 de março, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O nosso mote dessa gestão é Engenharia Unida, que é o nosso conceito de dizer que a engenharia está à disposição do Brasil para pensar o desenvolvimento e para pensar saídas para a crise estrutural, para a crise econômica, por que não? Ou seja, uma engenharia unida para debater o Brasil. A importância desse mote, na sua opinião? Eu acho super importante. A engenharia ela representa, na realidade, segurança e economia. Acabo de chegar da Suíça, onde a engenharia ela é aplicada com uma perfeição enorme, mas também tem uma consideração e um respeito imenso por toda a população. Eu sou do setor da construção civil, trabalhei em mais de 700 edifícios em São Paulo, quer dizer, sou um peão de obra que já tem uma certa experiência. E acho que é impossível fazer qualquer coisa no mundo sem engenharia, seja ela civil ou mecânica. O médico hoje fica muito difícil dele dar um diagnóstico no laboratório se não tiver ali a participação do engenheiro nos equipamentos. Tanto a Federação como o Sindicato de São Paulo tem sido muito proativo nessas questões, com seminários de discussão da necessidade daquilo que precisa ser feito para nós podermos reintroduzirmos no desenvolvimento. A paralisação da engenharia no Brasil é um crime lesa pátria. Quer dizer, no pior momento que nós estamos passando, não está com todos esses projetos de engenharia, de infraestrutura, de todos os tipos que nós tenhamos, é um crime. O Sindicato dos Engenheiros simboliza exatamente isso. É uma união de uma classe que pensa a infraestrutura do país. E nunca o país precisou de tantos engenheiros na vida como agora. Dizer que a nossa presença aqui, Murilo, em primeiro lugar, é um ato de reconhecimento
ao seu talento, à sua vocação, ao seu desprendimento, ao seu espírito público, que por anos tem nos ajudado, nos apoiado a fazer da cidade, do estado de São Paulo, do Brasil, um país melhor. É um momento especial, né? O Brasil vive um momento bastante difícil, bastante delicado, e os engenheiros reunidos nessa posse da federação, nós estamos montando um projeto da Engenharia Unida, fazer com que todos os engenheiros do Brasil pensem numa solução para o país, pensem em discutir os problemas da nação no caminho do crescimento e do desenvolvimento. Nós não discutimos recessão, nós não discutimos estagnação, nós queremos crescimento. E para isso, a Engenharia Unida tem que fazer a diferença. João Guilherme Wagner Neto, nós estamos falando aqui da conjuntura para os trabalhadores, o desemprego é drástico, amargo, e você citou a pauta da CONCLAT, o documento Compromisso pelo Desenvolvimento, a articulação entre o governo, trabalhadores, setor produtivo em busca de saídas, citou a ação do Miguel Torres nos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, cotidiana, e agora a gente viu aqui mostrar a Engenharia Unida o lançamento de um programa pelo Murilo, presidente da Federação Nacional dos Engenheiros. Eu te pergunto, em que medida, para a gente não sair muito do tema do programa, a Engenharia Unida também é uma forma de garantir emprego e combater desemprego? Quando eu falei das diferenças, da não homogeneidade da recessão, e eu me referi, por exemplo, a alto índice de demissão em profissionais qualificados, um desses profissionais são os engenheiros, que têm sofrido forte demissão por conta de paralisia de obras e da própria recessão. Ora, a Engenharia Unida, e eu me sinto muito à vontade para falar, eu estava lá na posse, vi a grandiosidade dela e tudo mais, a Engenharia Unida é uma maneira criativa de enfrentar de maneira unitária os verdadeiros problemas que o Brasil tem. Quais são? Travamento da economia, desinvestimento, baixa produtividade, demissões, desemprego. A Engenharia Unida se propõe, ao mesmo tempo que batalha para recuperar o desenvolvimento, introduzir com naturalidade as reivindicações, as propostas, o posicionamento unitário dos engenheiros nessa batalha. Bacana, bacana. João Guilherme, obrigado. Temos perguntas, Edu, podemos passar para a Ariane ou vamos tocando o programa? Perguntas. Ariane Soares, o que mais que temos aí de pergunta dos internautas, amigos e colaboradores para o nosso João Guilherme Wagner Neto? A jornalista Rita Casaro acabou de enviar uma pergunta aqui para o programa através do WhatsApp. Ela diz assim: a chamada grande mídia pouco espaço dá à pauta dos trabalhadores. Na sua avaliação, qual o papel da imprensa sindical nessa batalha de informação? E o que falta para que a tarefa seja cumprida de forma eficaz? Aproveito e mando um abraço a mim, né? Obrigada, Rita, ao Franzin e a toda a equipe da Agência Sindical pelo Dia do Jornalista. Obrigada. Um abraço. Olha, eu fico muito satisfeito porque a Rita é uma das melhores e mais qualificadas profissionais da imprensa sindical hoje no Brasil. A Rita é um modelo. E eu respondo da seguinte maneira, Rita: nós temos de perseverar na nossa tarefa. O movimento sindical, ele tem construído a sua imprensa para o seu subsistema sindical. Ele sabe fazer, sabe comunicar com papel impresso, sabe comunicar com a máquina, com a internet, sabe dar o seu recado para si próprio. Nós temos dois desafios sérios. Precisamos permanentemente ampliar esse padrão de comunicação para o conjunto da base e também ampliá-lo a ponto de sairmos do nosso quadradinho corporativo, que é uma batalha muito complicada, difícil, precisa de muita qualificação, treinamento, e você é uma das que tem conseguido avançar passos muito fortes nessa direção. O movimento sindical sabe o que quer. Essa é a primeira batalha vencida, sabe o que quer. E ele sabe como convencer o outro. É preciso, então, fazer isso como você, como exemplo, tem feito.
Perfeito, perfeito. João Guilherme, obrigado. O Edu me disse que vamos chamar um intervalo, mas antes do intervalo, Edu, eu queria mostrar um livro. Hoje, 7 de abril, é oficialmente o Dia do Jornalista. Então, tem um belo livro chamado Repórteres, que foi organizado pelo Audálio Dantas, publicado pela editora Senac, que traz textos de jornalistas muito bons, como o próprio Audálio, o Caco Barcelos, o Carlos Wagner, Domingos Meirelles, Joel Silveira, Zé Hamilton Ribeiro, Lúcio Flávio Pinto, Luiz Fernando Mercadante, Marcos Ferman, Mauro Santayana e Ricardo Cocho. E eu tenho aqui uma dedicatória gentil do Audálio do dia 26 de maio de 98. Então, parabéns a todos nós, jornalistas, que abraçamos essa profissão e procuramos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Um abraço especial aos jornalistas da área sindical, que é onde eu atuo já há mais de 30 anos. Temos um intervalo com 2 participações da Contrato, que é a Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, e também da Nova Central. Ok? Vamos ao intervalo e voltamos já com o João Guilherme Wagner Neto, ok? A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade segue o princípio de cumprir o papel fundamental na realização de iniciativas que dão atenção especial às causas femininas. A diretoria desta entidade entende que é respeitando, orientando e defendendo as mulheres em situação de violência e discriminação que vamos conseguir diminuir os números negativos que ainda permeiam nossa sociedade. Na verdade, é uma abertura de sentimento. Botar o sentimento para fora e dizer, eu fui agredida, eu fui violentada, eu fui molestada. Esse é o grito do viver mulher, é a consciência, a dignidade e principalmente o valor da maior dádiva do mundo, que é a mulher. Companheiros, eu estou aproveitando o ensejo aqui do Repórter Sindical para convidar todos os companheiros sócios da Nova Central para a nossa Assembleia Estatutária que vai acontecer 6, 7 e 8 na Praia Grande. Não falte, vai ser muito bom. Vamos ter um dia todo de palestra no dia 7, com pessoas competentes, esclarecidas sobre conjuntura econômica, política e sindical. E vamos discutir a situação da Nova Central, a questão do custeio da Nova Central, para podermos fazer o enfrentamento a essas dificuldades todas que nós vamos ter nesse 2016 e 2017, onde lá no Congresso Nacional tentam subtrair uma porção de conquistas da classe trabalhadora e do movimento sindical brasileiro. Não falte nessa Assembleia. Você vai ficar maravilhado com os debates e as discussões que lá ocorrerão. Aguardo você, 6, 7 e 8, na Praia Grande, na colônia de férias dos Têxteis de Santo André. Não falte. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje com João Guilherme Wagner Neto, abrindo a série do mês de abril, Sindicalismo e Emprego. Nós vamos tratar durante 4 ou 5 programas com João Guilherme Wagner Neto, abrimos com ele, consultor sindical mais qualificado dos consultores sindicais que eu conheço, né? Depois vamos trazer sindicalistas, economistas, para a gente fechar um pouco o enfoque. O João Guilherme, de certa forma, com a sua fala que digamos, densa, mas muito objetiva, ele de certo modo, está pautando, né, o que nós vamos tratar nos demais programas futuros. Antes de passar as perguntas, eu queria mostrar o logotipo aqui dos 25 anos da agência sindical, que serão completados agora em julho. E agradecer ao Rodrigo Quinelato por ter aqui bolado esse logo que tem os 25 anos, um número destacado e uma mão humana segurando um lápis, que é um símbolo antigo, rudimentar da escrita. Obrigado, Rodrigo. Podemos já então caminhar perguntas à nossa Ariane Soares. Temos mais perguntas, Ariane? Podemos passar para o João Guilherme Wagner Neto, ok? Certo, vamos encaminhar agora a pergunta de Fernando Palmesan Neto, diretor de CESP.
De 10 anos atrás, 2006, o Brasil vivia um momento de apatia econômica. Uma proposta apresentada pela Federação Nacional dos Engenheiros, o Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, abriu possibilidades de crescimento econômico com distribuição de renda para o país. É possível renovar esse projeto no momento atual do Brasil? Sim, Fernando, eu agradeço você a pergunta, porque ela é muito pertinente. A experiência do movimento sindical dos engenheiros, do sindicato aqui em São Paulo, da Federação Nacional dos Engenheiros, ela é histórica já. Desencadeou um processo nacional chamado Cresce Brasil, com vários temas. Esse projeto fez com que as entidades se enraizassem e hoje dá corpo, além da iniciativa de um Cresce Brasil Cidades, que está sendo organizado e preparado, dá corpo ao projeto da Engenharia Unida. Forma um contínuo. Cresce Brasil, pauta do Pacaembu, geral do movimento, compromisso pelo desenvolvimento, Engenharia Unida e o desenvolvimento da nossa participação unitária, do movimento dos engenheiros e do movimento sindical unido para o enfrentamento e superação da crise. Perfeito. João Guilherme, eu queria mostrar aqui um jornal dos metalúrgicos de Guarulhos região, um jornal que nós fazemos lá na agência sindical já há 14 anos e que tem a ver com o nosso tema, porque a manchete diz assim: sindicato luta por emprego nas metalúrgicas da base, com acordos, assembleias ou paralisações. E aí a foto tradicional é o presidente, o Pereira, e o vice, o Cabeça, conduzindo uma assembleia numa empresa chamada Maxion. E quando você vai para as páginas centrais, que eu não vou mostrar aqui, você vê que tem, por exemplo, diz aqui: sindicato reforça a luta por emprego nas fábricas. Ações englobam Maxion, Cummins, Eaton, LEP, Modine, CIP, Randon e outras empresas da base. Eu quero registrar que na Eaton, que é uma multinacional norte-americana, os trabalhadores, João Guilherme, mesmo com a informação da empresa, o comunicado que a empresa ia fechar para transferir seu parque para Guaratinguetá, entraram em greve e que fizeram 16 dias de greve. E anteontem, no tribunal, houve um acordo e se conseguiu um pacote de benefícios muito melhor do que a empresa havia anunciado. De modo que as formas, eu quero dizer, de enfrentamento são muito variadas, né? Quer dizer, conforme a empresa, conforme o sindicato, mas eu entendo que depende muito de uma decisão política do sindicato, que é de não ter medo de lutar. Não se sentir derrotado. Eu sempre digo, por que os russos não cederam a Rússia a Napoleão? Por que os russos não cederam a Rússia aos nazistas do Hitler? Porque não quiseram ser derrotados. A primeira grande ideia é não admitir a derrota e lutar contra ela. Vamos falar sobre o tema do desemprego e movimento sindical. Na história de 2 séculos do movimento sindical, há 2 curvas impressionantes. Toda vez que a curva do desemprego aumenta, a curva do sindicato diminui. Então, essa constatação da história, ela mostra o seguinte: o desemprego, além de ser lesivo, cruel para o trabalhador, ele é um grande obstáculo à ação sindical. A luta, portanto, contra o desemprego, contra a demissão, pela preservação do emprego, pela retomada do desenvolvimento, é uma luta em defesa da própria ação sindical. Vou dizer uma coisa para vocês. O guerrilheiro Che Guevara, ele ensinava que a linha combatente, a coluna combatente, deveria não matar um adversário, deveria ferir um adversário, porque ele ensinava que um adversário morto é abandonado, mas um adversário ferido imobiliza pelo menos 2 outros adversários. O desemprego desempenha para a ação da coluna sindical o mesmo papel do ferimento do Che Guevara, que ele ensinava. O desemprego, o desempregado, além de ser um ferido na luta social, ele imobiliza a ação sindical. Então, nós precisamos nos convencer, e o movimento sindical tem essa experiência secular, de que o maior adversário do movimento sindical
é o próprio desemprego. É óbvio, manipulado pelo patronato, mas, enquanto fato social, o desemprego é fortemente lesivo à ação sindical. Há um pulo de gato. Sim. Há uma contrapartida. As estatísticas demonstram que, na média dos demitidos, a média dos demitidos sindicalizados é bem menor que a média geral. Significa o seguinte: na realidade da luta de classes, no front de batalha da demissão, ser sindicalizado é uma garantia adicional de resistência à demissão. Ser sindicalizado facilita a própria manutenção do emprego. Eu vou usar a palavra chique, há uma resiliência do sindicalizado em relação ao facão. Isso é estatístico. E como é que explica isso? Explica porque o sindicato tem uma rede de defesa. Sim. Então imagina o chefete, eu vou demitir, mas eu não vou cortar a cabeça do dragão, porque o dragão vai morder. O dragão é o sindicato. Estou raciocinando agora como chefete. Compreende? Certo. O sindicato é uma barreira contra a agressão social representada pela demissão. Interessante, porque nós tivemos uma experiência na base de Guarulhos, recente, que a diretoria decidiu, mesmo com a crise, recessão e muito desemprego, empresa fechando, um problema assim demais, fazer uma experiência de sindicalização. E nos meses de janeiro e fevereiro, janeiro, mês curto, por causa das férias coletivas, e fevereiro, mês curto, por causa do calendário e do carnaval, o sindicato conseguiu associar 1.000 trabalhadores. O que é relevante numa base de 42 mil trabalhadores. É a intuição da luta de classe posta em funcionamento. O trabalhador, com a mínima experiência, com uma experiência relativa da ação sindical, ele percebe que se sindicalizar faz bem na luta exatamente contra a demissão. Sim. Mas essa é uma experiência que a estatística confirma. Tá. Se você agrupar a massa de demitidos, a taxa de sindicalização na massa de demitidos é muitas vezes inferior à taxa média de sindicalização. O sindicalizado é mais resiliente, sim, porque o sindicato lhe é uma proteção. Então, a dupla lição. O sindicato protege. Exatamente porque protege, o desemprego é o grande adversário do sindicato. O desemprego enfraquece o sindicato. O sindicato é a trincheira de resistência ao desemprego. Muito bem. João Guilherme Wagner Neto, obrigado. Interessante essa pensata sua a respeito do sindicalizado, né? E nós tivemos essa experiência concreta agora, a questão de 2 meses, que eu acabei de citar aqui, numa base metalúrgica importante da Grande São Paulo. E vou até querer depois entender um pouco mais isso e ver se a gente produz alguma coisa na agência sindical nessa direção, né? Porque o sindicalizado, na verdade, ele é mais orgânico, né? Ele está ligado a uma entidade, a um órgão de classe, ele tem, digamos, ele tem alguém que faça a interlocução por ele, isso evidentemente que ajuda na disputa pelo emprego, na luta ali cotidiana dentro do seu local de trabalho, dentro da fábrica. Avisa o Edu que temos mais perguntas e a nossa Ariane Soares está aqui com a missão de passar as perguntas para o João Guilherme Wagner Neto. Podemos ir lá? Podemos. A pergunta é de Luiz Carlos Mota, presidente da FEComérciários. Em primeiro lugar, obrigado por prestigiar o ato de entrega do título de cidadão paulista me concedido semana passada. Pergunto, entre toda a experiência acumulada pelos sindicatos na luta pela manutenção dos empregos, qual conhecimento deve ser mais utilizado numa mesa de negociação patronal em 2016? Ô Mota, eu é que agradeço ter tido a oportunidade de te homenagear com o título de cidadão paulistano. Eu que me senti bem em fazer aquela homenagem aquela noite. A tua pergunta é muito boa. Na mesa de negociação, na conjuntura de recessão e de demissões, é óbvio que o patronato joga a carta passarinho machucado. Eu estou em dificuldades, eu estou sem condições, não falemos em aumento, em ganhos reais, porque tem na parede projetado um fantasma que é exatamente a demissão.
Se nós entendermos a demissão não como um facão voluntarista do empresário, porque aqui para nós, o empresário que tem vontade de demitir, ele está cortando o galho no qual ele está sustentado, Sim. porque são os empregados que lhe dão condição de venda, de comércio, de lucro, etc. Então, não tratemos o desemprego como um elemento voluntarista do empresário. Tratemos o desemprego como questão social. Desse ponto de vista, na mesa de negociação sobre o tema do desemprego, eu convocaria o empresário na mesa, ou o empresariado em geral, a se associar na pauta pelo compromisso pelo desenvolvimento. Ou seja, eu colocaria para aquele empresário, ou para aquele ramo, ou para aquele setor, o desafio de descobrirmos meios e formas de romper a situação de recessão, avançar para o desenvolvimento, aonde se criam empregos e que se desenvolve a possibilidade de negociações mais avançadas. Perfeito. Obrigado, João Guilherme. Aliás, muito boa a pergunta aí do Mota, e daria para fazer um programa de TV inteiro a esse respeito. João Guilherme, eu queria falar um pouco do documento Uma Ponte para o Futuro. Eu não vou aqui fazer proselitismo do PMDB, nem bater no PMDB, que não é meu papel. Acontece que foi feito um documento, alentado o documento, e que algumas coisas me preocuparam. Primeiro, a ideia de entrar fortemente nos ativos do Estado, ou seja, fazer privatizações e reduzir o tamanho do Estado. Parece que o problema do Brasil nesse momento não é o tamanho do Estado, é Estado presente, é Estado atuante, é Estado parceiro da sociedade. Um outro aspecto que me chamou a atenção foi que é claro na questão de mudar o sistema de partilha do pré-sal e, digamos, perder o controle nacional sobre essa importante fonte de energia e de renda. E, por fim, o velho dilema que o setor patronal sempre coloca, que é, por exemplo, vou ler literalmente, na área trabalhista, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais, salvo quanto aos direitos básicos. Eu queria que daqui a pouquinho você comentasse, você já pode comentar agora. Beleza, Edu. Então, João Guilherme, desse documento, o que te preocupa? Me preocupa duas coisas fundamentais. Primeiro, é o conteúdo dele. Certo. Ele é um conteúdo na contramão do processo de distribuição de renda e de participação do Estado na luta pela economia brasileira. Ele é um contravapor. Sim. É uma volta do que a gente chamava neoliberalismo. Sim. Isso do ponto de vista do conteúdo. E me preocupa também a operação política envolvida nesse documento, que ele é atrasado, ele é lá de trás, ele é de dezembro, lá do ano passado, e ele se insere, vem dar conteúdo às manobras que recentemente o PMDB tem feito em defesa do impeachment. Não é um documento do PMDB, isso falou o senador Requião, dirigente e mandatado do PMDB. E histórico, né? Histórico. Ele não é um documento do PMDB por uma razão muito simples. Todos nós, eu que estou falando e vocês que estão assistindo, somos acordes em considerar o PMDB não unificado, não homogêneo. Há vários PMDBs, há várias tendências, há várias gradações. Portanto, é muito difícil dizer que este conteúdo, exatamente por ser este conteúdo, é um documento do PMDB. No meu entendimento, é uma isca julgada para ávidas bocas se ferrarem. O movimento sindical é alerta a respeito desse documento. Alguns setores o denunciam fortemente, outros setores, até mesmo envolvidos na batalha pelo impeachment, têm fortes resistências a esse conteúdo. Perfeito. Eu quero dizer que na agência sindical nós estamos lendo esse documento e repercutindo e ensejando reflexões a respeito daquilo que seria uma espécie assim, de carta aos brasileiros, no caso mais carta ao mercado, do professor Michel Temer. Nós começamos uma série de matérias com o repórter sindical
com Antônio Augusto de Queiroz, Toninho do DIAP, ontem. Hoje, na quinta-feira, nós repercutimos uma fala do Luiz Nassif e amanhã nós vamos repercutir uma posição de um dirigente metalúrgico, que é o Milton Cavallo, de Osasco, que ele é dos metalúrgicos de Osasco, ele é da Força Sindical, do Centro de Memória Sindical e também ele é o coordenador do movimento trabalhista do PDT, Partido lá do Brizola, Partido Democrático Trabalhista. Então nós vamos, e depois durante a semana, a gente vai dar sequência para que, primeiro, para que esse documento seja conhecido, né? E tenha a análise das pessoas, do movimento sindical e dos que estão do nosso lado. E a agência sindical, naquilo que for possível, vai repercutir dentro do nosso campo e esperamos aqui estar cumprindo um papel, ajudando no debate. Avisa o nosso Edu que temos o arquivo sindical. João Guilherme, deixa eu explicar o que é o arquivo sindical. Nós temos lá na agência centenas de filmes, de entrevistas, de programas de televisão, etc., de coisas que aconteceram no sindicalismo. Então nós temos aqui protesto das centrais sindicais contra a terceirização em frente aonde? A Fiesp? A Fiesp, a gloriosa Fiesp. Vamos ver rapidamente o que aconteceu para que esse material não fique perdido na rede e que possa eventualmente surgir aqui num programa sindical, ok? Vamos lá? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Milhares de trabalhadores se reuniram dia 6 de agosto em frente a entidades patronais em várias capitais brasileiras para protestar contra o projeto de lei 4330 do deputado federal Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, que amplia a terceirização e precariza os direitos dos trabalhadores. As manifestações foram convocadas por todas as centrais sindicais. Em São Paulo, o protesto ocorreu na Avenida Paulista, em frente à Federação das Indústrias do Estado, a Fiesp, às 10 horas da manhã, e reuniu cerca de 3.000 lideranças sindicais de diversas categorias. A escolha da Fiesp é exatamente no sentido de se contrapor, já que a Fiesp, a CNI, eles buscaram reeditar um pacote de medidas regressivas que tem por objetivo penalizar a classe trabalhadora. É importante para o trabalhador saber o que significa o 4330. Resumindo, trabalhador que está me ouvindo, você pode ser demitido da empresa que você trabalha, ser contratado por uma empresa terceirizada, outra que não seja a empresa que você trabalha, ganhando uma metade do que você ganha, trabalhando mais e com menos direitos. Isso, o movimento sindical, de um modo geral, é literalmente contra, prejudica muito demais os trabalhadores. Esse projeto vem oficializar e consolidar isso, vem tornar legal um crime. Esse ato é um ato que marca o início da mobilização do dia 30. Dia 30 a ideia é de fazer uma grande paralisação nacional e esse ato de hoje é o início dessa mobilização para o dia 30 para uma pauta muito mais ampla. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem. João Guilherme Wagner Neto, consultor sindical, que hoje fala com a gente aqui no Repórter Sindical sobre a questão do emprego, desemprego e da ação sindical de combate ao desemprego, pela retomada do crescimento econômico, enfim, de enfrentamento de uma situação que é nova para muitos brasileiros, como eu disse no início do programa, muitos jovens não têm dentro de si a experiência do desemprego. O seu pai lhe falava do desemprego, o seu avô lhe falava do desemprego. Nós tivemos 10, 12 anos praticamente com desemprego muito pequeno no Brasil. Então é uma situação, é um desafio. João Guilherme, você fez uma análise, abordou de forma brilhante vários aspectos da recessão, do combate ao desemprego, das formas de articulação de ações pela retomada do crescimento. Você tem 2 minutos para deixar aqui o seu recado final aos que nos acompanham no Repórter Sindical. Menos que 2 minutos. Eu acredito que o Brasil, a nacionalidade brasileira, ela vive hoje uma situação muito dramática, muito tensa. Mas eu passo uma ideia de bom senso sindical nesse drama. Porque não é o início do mundo, não é também o fim do mundo. É preciso que o movimento sindical valorize a sua unidade, a sua capacidade de resistir e buscar alternativas e caminhos
de ordem sindical e, sobretudo, valorizando a coragem, a capacidade e o bom senso de luta e essa ideia intuitiva do movimento de dar as mãos. Falando em dar as mãos, hoje, dia 7 de abril, dia do jornalista, eu quero mandar um beijo para o meu amigo Sérgio Gomes, que está muito bem. Muita felicidade, muita coragem e vamos seguir em frente, Sérgio. Muito bem, bem lembrado. Sérgio, tamo junto, meu compadre, não é de hoje não, hein? Sérgio é muito forte, muito vigoroso, muito ágil mentalmente, tem muita energia, né? Então acho que ele claro, pode ter ocorrências naturais, que tem uma cirurgia assim complicada, mas está indo bem, Sérgio, tamo junto. João Guilherme Wagner Neto, muito obrigado. Edu, muito obrigado por ter nos dirigido o programa. A Gisele, a Ariane, os meninos aqui da técnica, também um abraço ao Fabinho, ao Fernando Mauro. Na quinta-feira que vem, estaremos aqui novamente tratando de sindicalismo e emprego, provavelmente com um dirigente sindical, para abordar coisas mais práticas do seu dia a dia, como é que está na sua base, como é que o sindicato tem feito, como é que tem socorrido os trabalhadores numa hora de aperto, como é que tem sido as tratativas com o empresariado, como é que tem sido a conversação também com governos, que não é só o governo federal, tem o governo municipal e o governo estadual. Tudo isso vamos tratar nos próximos programas aqui no Repórter Sindical. A todos e a todas um forte abraço e até quinta-feira que vem. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.